Você já ouviu falar em transtorno disfórico pré-menstrual? Meu nome é Dúnia, eu sou médica, ginecologista e obstetra e eu senti no coração de gravar um vídeo sobre isso, porque tem sido uma questão bem frequente no consultório e eu confesso que eu tô até um pouco assustada com o que está acontecendo ultimamente, tá? O que é o transtorno disfórico pré-menstrual? Nada mais é do que uma TPM bem mais grave, digamos assim, tá? É muito comum que mulheres possam perceber nesse período pré-menstrual que podem ter sintomas como crises de ansiedade, episódios depressivos mais graves, chegando até a ter ideação suicida, crises de pânico, por exemplo, profunda melancolia, angústia, enfim. Algumas também podem dizer sobre acessos de raiva, assim, bem explosivos, que prejudicam a vida mesmo, tá? Então, isso tem nome, chama disforia pré-menstrual, tá? O que eu acho sobre a disforia pré-menstrual é o seguinte: eu não acho que ela é a questão isolada, que ela é uma situação isolada, sabe? Eu observo que ela é mais um sintoma de outras coisas que já estão acontecendo. O nosso período pré-menstrual, ele, de modo geral, ele é um extrato, né, de como é que tá a nossa vida, de como é que foi o nosso último ciclo menstrual. Então, assim, dificilmente é assim, estou ótima, plena e de repente eu tenho uma crise de disforia. O que eu mais observo é que está extremamente relacionado com quem já tem algo de base, já tem um histórico de ansiedade, já tem um histórico de depressão, às vezes não diagnosticado e às vezes não tratado ou subtratado, tá? E eu queria dizer o seguinte: eu tenho tido muitas pacientes em burnout. Aparentemente é uma epidemia. E eu tenho pacientes assim, jovens, 20 e pouquinhos anos, já vivendo em burnout. Eu fico muito assustada com isso, né? E para mim, burnout e disforia pré-menstrual tem tudo a ver. E talvez por isso esse assunto esteja tão em alta ultimamente. Eu vejo muitas mulheres assim: eu ouvi falar sobre isso e eu me identifiquei demais. Claro, porque a gente também fica aqui na internet só vendo relatos, né, de outras pessoas e é natural que a gente comece a internalizar e pensar que a gente tem aquilo também, tá? Isso também é muito comum. Bom, o que é burnout, né? Tem três pilares principais que o burnout pode se apresentar. Ele pode se apresentar como um sentimento de despersonalização, que é o afastamento total entre você e o seu trabalho, porque não existe mais nenhuma sensação de que vale a pena, de realização, sabe? Segunda característica, exaustão emocional. Terceira característica, é um sentimento de menos-valia, assim, como se você fizesse de tudo e nada do que você faz, você mesmo acha que não tá bom, que não vale a pena, que nada faz sentido. Normalmente, nós mulheres nos encaixamos na exaustão emocional, certo? E por que que eu acho que isso tem tudo a ver com disforia pré-menstrual? Muitas das questões também envolvendo no burnout é o seguinte: a gente está sempre super ligada, né? Sempre mandando mensagens para o nosso corpo de que a gente está em perigo, que a gente está em alerta, que a gente tem que estar num estado assim, a gente chama de fuga mesmo, né? Como se a gente realmente tivesse que correr, fugir de algo, como se a gente estivesse em perigo. E o grande problema da nossa sociedade urbana hoje é que a gente não tem momentos, não tem ferramentas, ou a gente não aprende a desenvolver ferramentas que ensinem para o nosso corpo que, olha, acabou esse ciclo aqui, tá? Eu falo que são ferramentas de encerramento de ciclo de estresse. Isso é muito importante e tem como a gente aprender a fazer isso, tá? Primeiro passo, psicoterapia, certo? Segundo passo, muitas práticas corporais ajudam a gente a encerrar esses ciclos de estresse, né? Então, a partir do momento que você termina de trabalhar, você tem que estabelecer algum tipo de ritual que mande uma mensagem para o seu corpo que aquilo ali está acabando e que vai começar um outro momento. Uma atividade física, um alongamento, dançar, deitar no chão,
Fazer uma meditação ativa, tipo tremendo, né? Quem conhece o Tantra, a Yoga, já deve ter visto práticas nesse sentido de você fazer respirações e meditações ativas com tremor. Isso realmente é muito bom. Tomar um banho à luz de velas, ter alguma coisa que mande um sinal para o seu corpo encerrando esse ciclo de estresse, tá? Porque senão o seu corpo, o seu cérebro, ele não entende que aquele ciclo acabou e que precisa começar uma outra coisa. Não tem como não linkar isso com disforia, não tem como não linkar isso com libido, por exemplo, mas isso é outro assunto que eu nem vou trazer aqui hoje, porque senão eu vou ficar aqui horas falando, né? Outra coisa muito comum relacionada ao burnout é a nossa inabilidade em lidar com sentimentos mais desafiadores, com sentimentos mais desagradáveis, especialmente nós mulheres. A gente não é ensinada a sentir coisas desagradáveis, digamos assim, né? A gente não é incentivada a ter contato com esses sentimentos mais complexos, mais desafiadores, tipo raiva, tristeza, inveja, orgulho, angústia, melancolia, seja lá o que for, né? A gente não é ensinada, muito pelo contrário, a gente é muito mais ensinada a reprimir tudo isso, não demonstrar tudo isso, não falar sobre isso, e isso vai virando uma grandíssima bola de neve. A gente também não é ensinada a reconhecer desconfortos. Tipo, isso aqui não tá bom para mim, não estou feliz nessa roupa, não estou feliz nesse lugar, estou com fome, estou com sede, estou com frio. Pode parecer bobo, mas a gente aprende a ignorar os nossos desconfortos, especialmente os corporais, né? E uma hora isso também explode. E tudo isso tem tudo a ver com o período pré-menstrual, porque é o período onde todos os sapos que a gente engoliu, todas as coisas que a gente colocou para debaixo do tapete, vêm à tona. E se a gente não manejou adequadamente, explode, feito uma panela de pressão e voa caquinhos para todo lado. Vai me dizer que não é isso que acontece. Eu sei que é isso que acontece, tá? Mas a gente não poderia, a gente não precisaria deixar chegar nesse nível. Mas a chave para isso é autoconhecimento, psicoterapia, trabalho corporal, como eu falei, aprender a encerrar ciclos de estresse, mandar um sinal para o seu corpo: olha, chega de estar em alerta, agora é hora de entrar num outro momento. A atividade física é imprescindível para aliviar os sintomas pré-menstruais e o burnout, não tem jeito. A alimentação saudável e equilibrada também é essencial, também não tem como fugir, tá? E o período pré-menstrual, além de ser esse período onde tudo vem à tona, ele psiquicamente falando, arquetipicamente falando, é um período onde a gente acessa essa energia mais sombria, esses arquétipos mais sombrios, esses sentimentos que a gente entende como mais complexos ou desagradáveis, né? Uma forma da gente tornar bem visual, né? Eu gosto muito de trabalhar com esses arquétipos femininos, né? As mitologias, as deusas, né? Então eu falo muito que no pré-menstrual a gente está naquela fase da feiticeira, daquela Lilith, daquela bruxa má, aquela bruxa que quer entrar na caverna, a bruxa do João e Maria que come criancinhas, sabe? A Baba Yaga. A gente acessa esses arquétipos do nosso inconsciente. E aí, como eles não são tão agradáveis, tão bonitos, né, do jeito que a gente aprende, a gente não quer lidar com eles, a gente quer reprimi-los, a gente quer ignorar, a gente quer passar por cima, mas isso não funciona. A gente tem que aprender a lidar com todas as complexidades da nossa mente, né, da nossa psique. Não tem como elas deixarem de existir. E aí que eu acho que tem tudo a ver esse assunto entre burnout, ciclos de estresse, período pré-menstrual, disforia, enfim. Fez algum sentido para vocês, gente? Me contem aqui.